A primeira coisa que a gente tem que entender é o mundo, sem falar de criptomoedas nem nada, o mundo quer dólar. Por que o mundo quer dólar? O mundo não quer ficar com o real, não quer ficar com a libra libanesa, não quer ficar com o peso argentino, não quer ficar com a moeda da Venezuela. Se você trabalhasse em uma empresa que te pagasse em peso argentino metade e metade em reais, o que você gastaria primeiro? Olha a pergunta. Está mutado, está Ah, mutado. culpa minha, sempre faço isso com os convidados. É, primeira moeda que mais inflacionada tem que se livrar dela mais rápido porque o tempo tá correndo. É o peso Exatamente. argentino. Então você vai jogar fora o peso argentino. Sim. Então a moeda má expulsa a moeda boa da sociedade. A moeda má é aquela que vai circular. Se você recebe metade em reais e metade em dólar, você vai utilizar os reais e vai guardar dólar. Por quê? Desde quando o real surgiu, e surgiu 1 para 1 com o dólar, o que aconteceu em 30 anos? Agora você precisa de 5 reais para comprar um único dólar. Ou, em uma ordem inversa, você precisa de 20 centavos de dólar para comprar um real. E na época era 1 para 1. Olha o absurdo essa diferença. Então, o mundo vai sempre em busca da moeda mais forte. E ninguém quer ter a moeda do próprio país. Querem a última que vai explodir. Apesar do dólar ser inflacionado e foi aumentado em 40% nos últimos 2 anos, os outros países aumentaram muito mais do que isso a sua base monetária, né, para sustentar aí as coisas que existem nos governos, né? Então, a gente está em busca da próxima moeda, aquela que não vai colapsar e colocar nossas economias. E aí, o dólar surge como alternativa. O mundo quer dólar, quer stablecoin. Não pode investir diretamente, mas as stablecoins facilitam e muito. E é aquela coisa que a gente fala, não tem uma barreira de entrada. Você pode entrar nas criptomoedas, poxa, vi uma stablecoin aqui, coloco, faço um depósito, já tem o dólar, e apesar de não ser um dólar real, é uma stablecoin, né, uma criptomoeda, mas vale o dólar. Então, o que é mais seguro você na Argentina hoje? Utilizar um SDC, o SDT ou utilizar o peso argentino? O que você vai querer holdar? Apesar dos riscos de USDT ou SDC, você vai querer holdar essas stablecoins ao invés da moeda do Estado. Então, o mundo quer stablecoins, o mundo quer trilhões e trilhões de stablecoins funcionando. E isso é a fragilidade para os outros países. Imagina o Brasil, pô, olha um monte de stablecoin rodando aqui, os estabelecimentos estão aceitando agora stablecoin e tudo mais, tirando o nosso poder de coerção através do dinheiro, o poder de taxar, o poder disso e aquilo. Não consigo mais diluir as pessoas, porque as pessoas estão em uma moeda que é mais forte do que a nossa. Então, os países vão conversar, ô, Estados Unidos, dá um jeito aí, faz parar esse negócio de stablecoin por aí. Os Estados Unidos percebe que isso também é uma vulnerabilidade. E aí eles começaram atacando as stablecoins. E sempre, não é de agora que a SEC está atrás. A Janet Yellen, secretária do Tesouro americano, o Banco Central Europeu, através daquele outro dinossauro lá, também tem ódio das stablecoins. Por quê? Tira o poder do Estado de taxar você e de fazer você ficar mais pobre. E aí, o BUSD, talvez por ser emitido por uma empresa menor, a Paxos, o budget tem apenas 16 bilhões, apesar de falar bilhões, ainda é pequeno em relação ao próprio USDC, que tem 40 e poucos bilhões, e ao USDT, que tem 70 bilhões agora, né? Então, vamos atacar onde a gente consegue atacar. A Paxos é uma empresa regulada nos Estados Unidos, lá pelo Distrito de Nova York, um órgão americano, e através disso, agora não pode mais ser emitido. Consideramos que a stablecoin é uma security, e a security é totalmente diferente de uma commodity. Por exemplo, o Bitcoin é uma commodity. Bitcoin não tem dono, como se fosse o café, como se fosse a soja. Existe, está existindo e a gente negocia isso. Agora, quando a gente fala de uma security, é um ativo imobiliário, um ativo que vai produzir rendimento, isso e aquilo. Bom, stablecoin, você compra com o objetivo de render sua stablecoin. Eu compro a stablecoin por 1. Você está esperando que a stablecoin comece a valer 50? Não, você só quer manter o seu patrimônio em stablecoin. Então, simplesmente a decisão da SEC de falar que o BUSD é uma security é uma loucura, mas é o ataque que eles podem fazer e a legislação é deles e aí se resolve na justiça. Porque tudo está sendo resolvido na justiça, não tem lei a partir disso. Eles não colocam uma lei clara. E mesmo que as empresas queiram se legalizar nos Estados Unidos, não existe um caminho claro. O presidente da SEC disse que bastava a Kraken preencher os formulários e legalizar que o stake poderia ser válido. Não, o stake está proibido nos Estados Unidos. A Kraken vai pagar uma multa de 30 milhões de dólares. A Coinbase diz que vai lutar nos tribunais, porque não existe uma lei. E mesmo que eles queiram deixar tudo legalizado, a SEC impede de bater o carimbo. A SEC fala, não, você está certinho? Não, mas você não está certinho, não vou bater o carimbo, não vai funcionar, porque é um ataque contra isso. Então, as stablecoins, elas são uma grande vulnerabilidade para os governos. Então, eles querem bater. Por que não foram bater na USDC? Será que é porque tem a BlackRock por trás? Por que não foram bater no SDT? Porque não consegue bater no SDT. Porque o SDT não está na jurisdição americana, está fora dos Estados Unidos. Então, quando todo mundo diz que por não estar nos Estados Unidos é uma vulnerabilidade, agora a gente vê
que é uma segurança para quem quer ter stablecoin. Porque se você tem uma stablecoin que está dentro dos Estados Unidos sendo emitida lá, com uma canetada, ela pode ser destruída. O que aconteceu com o BUSD. O BUSD foi destruído com uma canetada. Agora o CZ, ele, da Binance, ele não emite diretamente o BUSD, quem emite é a Paxos, né? Porque ele pediu para ser emitido. Tem uma empresa que faz todo os issue, redeem, que lida com os bancos, e os bancos precisam armazenar esses dinheiros e tudo mais. Não é a Binance que faz isso. Então, com canetadas, destruíram o negócio da Binance. E o CZ falou, ó, vamos procurar outras regulações que são favoráveis a isso e não tenha esse tipo de insegurança na hora da gente fazer o nosso projeto ir para frente, né? Então, para mim, quando você vai investir em stablecoins, você tem que ter uma cesta de stablecoins e não se concentrar em uma. Porque se uma colapsar, então você perde 100% do seu patrimônio. Agora, se você faz uma cesta, aí você perde 5%, 10%. Ah, eu tenho um pouco em dólar DAI descentralizado, tenho um pouco de USDC, USDT, tenho o BUSD. Ah, o BUSD agora não perdeu o PEG, mas vai ser desligado. Não pode mais ser impresso desde o dia 22. Desde ontem, a Paxos parou a emissão. E ano que vem, em fevereiro, eles vão cancelar todos os BUSDs, né? Então você tem um ano aí para devolver os seus BUSDs. Ainda vale um, porque existe o dinheiro no cofre, basta você devolver e resgatar. Então agora só resta a gente sair dessa stablecoin e não ficar iludido que, porque com o passar do tempo, vai haver spread, vai haver prêmio para negociar aquilo ali. Então, vou comprar porque está mais barato. Não, você pode sentar na graxa, porque depois você não vai ter onde trocar. Tem mais um ano de funcionamento só, né? Então a gente fica partindo dessa ideia. Acho que as stablecoins vão salvar a economia de muitos países. Por outro lado, existem os riscos de se utilizar a stablecoin. E apesar de todo o FUD que existe contra o SDT, ela vem encarando de frente tudo isso e o Paolo Arduino, que é o presidente da USDT, posta direto no Twitter dele umas camisas com o número 68, 70, entendedores entenderão. Quer dizer, quantos bilhões estão entrando e ele está ganhando. Então ele está fazendo piadinhas aí que ninguém consegue derrubar. E eles trocaram boa parte do lastro. Reclamavam também que o lastro de USDT era um lastro imaginário, emprestava com títulos podres e tudo mais. E no ano de 2022 eles limparam tudo isso daí. Agora eles focaram em títulos do Tesouro Americano. E agora eu não sei o que pode acontecer, se proíbe de sacar o título e tudo mais. Acho que isso não aconteceria, porque é um investimento tradicional que eles estão colocando ali o dinheiro, né? Porque o SDT não fica segurando no bolso, peguei todos os 70 bilhões, fica aqui, se você quiser devolver o SDT, eu te devolvo o dólar real e tudo mais. Não, esse dinheiro tem que ficar aplicado. Por quê? Existe um sistema para ser gerido, gasta com pessoas, gasta com os issue redeem, né? Gasta com coisas bancárias e tudo mais. Então o dinheiro tem que estar rendendo para poder dar conta de tudo isso. E a Tether está dando bilhões e bilhões de lucro todos os anos, né? Apesar de tudo.